Estou neste país há 63 anos e construí exatamente uma coisa da qual tenho orgulho de verdade. Não o negócio, não o caminhão, não os contratos que assinei, nem as obras que entrei para consertar quando todo mundo já tinha desistido. A casa na Rua dos Ipês, número 42, em Valinhos, interior de São Paulo, com as janelas de madeira pintadas de azul que minha esposa escolheu numa tarde de sábado em 2004. Depois de passar 40 minutos na ferragista, segurando amostras de tinta na frente da luz do sol, com a horta nos fundos que levou 3 temporadas para pegar jeito. Com os degraus da varanda que eu mesmo concretei, nivelei e acabei com as próprias mãos, porque eu queria que quando eu pisasse neles todo dia, eu soubesse que eram meus de verdade. Passei 31 anos levantando coisas para outras pessoas, galpões, fundações, muros de arrimo, estruturas que iriam durar 50 anos depois que eu já tivesse ido embora. Aprendi cedo que uma obra revela o caráter de quem a fez. Você pode esconder muito num acabamento bonito, mas o tempo abre tudo. A infiltração aparece, a fundação cede. O que foi feito com pressa e desonestidade sempre mostra a costela mais cedo ou mais tarde. Nunca fiz uma obra que eu não pudesse assinar com o nome. E numa quinta-feira de outubro, cheguei em casa e encontrei minha esposa parada no portão com uma bolsa. Meu nome é Roberto Camargo. 63 anos. Nasci em Mococa, interior de São Paulo, filho de um pequeno agricultor e de uma professora de primário. Vim para Campinas aos 18 anos com uma mochila, 200 cruzeiros no bolso e uma indicação de emprego num escritório de engenharia que meu tio havia conseguido com um conhecido. O emprego durou 3 meses. O gosto pela construção durou a vida inteira. Comecei carregando entulho, depois aprendi a nivelar, depois aprendi a ler planta, depois aprendi a coordenar equipe. 30 anos depois, eu tinha uma empresa pequena, mas sólida, uma carteira de clientes que me procuravam pelo boca a boca, e uma reputação na região de Campinas que eu construí tijolo por tijolo da mesma forma que construía qualquer coisa, sem atalho, sem conversa fiada, sem prometer o que não conseguia entregar. No meu último dia de trabalho, minha equipe me fez uma festa no galpão da empresa. Tinha bolo, tinha salgado, tinha um banner com foto minha de capacete que até hoje não sei quem tirou. Passei a maior parte do tempo preocupado se tinha comida suficiente para todo mundo. Chego cedo, fico até o serviço estar feito, e quando saio de um lugar, saio deixando ele melhor do que encontrei. Sandra soube disso desde o começo. Nos conhecemos em 1987, numa festa junina na casa de uma amiga em comum. Ela tinha 24 anos, dava aula para crianças de 6 anos, e quando eu tentei ser engraçado, ela me olhou com uma paciência tão gentil e tão absolutamente devastadora que eu entendi na hora que ia me casar com aquela mulher. Levou 2 anos de namoro e mais 6 meses de noivado. A gente não tinha pressa. Tinha certeza que é melhor. Sandra é o tipo de pessoa que silencia uma sala com um olhar e 5 minutos depois deixa essa mesma sala gargalhando até os olhos lacrimejarem. Ela tem opiniões sobre comedouro de pássaro que eu descreveria como ferrenhas e extensamente fundamentadas. Passou 30 anos ensinando criança de 6 anos a ler, e se você acha que isso é simples, nunca viu Sandra Camargo na frente de uma turma de 1º ano em fevereiro, com 28 crianças que nunca ficaram longe da mãe por mais de 2 horas. Ela se aposentou no início do ano anterior ao meu, o que significava que pela primeira vez na vida adulta, a gente estava simplesmente em casa juntos, sem horário fixo, sem reunião de manhã, sem obrigação de lugar nenhum. Descobrimos que gostávamos muito um do outro, o que, depois de 36 anos, é uma descoberta melhor do que parece. Temos um filho, Eduardo Camargo, 38 anos, mora em Campinas com a companheira Roberta, trabalha com corretagem de imóveis há 12 anos e construiu uma carteira respeitável. É inteligente, sabe como as coisas funcionam. Mais importante ainda, sabe fazer as coisas soarem como se funcionassem de um jeito específico, mesmo quando não funcionam. Essa qualidade serve muito bem em imobiliária. É também a qualidade que o colocou do lado errado de mim. Preciso ser honesto sobre o Eduardo,
porque honestidade é o único jeito de contar essa história direito. Ele não foi um filho ruim. Cresceu bem, estudou, se virou, nunca deu trabalho do tipo que tira o sono de pai. Sempre foi um pouco mais apressado do que eu gostaria, sempre gostou mais de resultado do que de processo. Mas essas são diferenças de temperamento, não de caráter. Ou pelo menos eram, até o ano passado. Até as perguntas começarem. Foi no verão, por volta de janeiro. A gente estava numa tarde de domingo na varanda quando Eduardo perguntou, casual, como se fosse pensamento em voz alta, o que eu achava que o imóvel avaliaria no mercado atual. Eu disse que não tinha ideia porque não estava vendendo. Ele balançou a cabeça de um jeito pensativo. O jeito de quem já fez uma conta que você ainda não sabe que existe. Não falei nada na hora, mas notei. Em fevereiro, num churrasco aqui em casa, Roberta comentou no meio de uma conversa que devia ser pesado manter uma propriedade desse tamanho na nossa idade. Disse de um jeito leve, quase como um cuidado. Mas o subtexto estava lá. Eu disse que tinha concretado os degraus da frente eu mesmo e que estavam mais nivelados do que a maioria das coisas que eu vi sair de canteiro de obra. Ela sorriu. Mudou de assunto. Eu não esqueci. Em março, Eduardo ligou 3 vezes numa semana. Cada ligação trazia uma variação da mesma pergunta: o que eu pretendia fazer com o imóvel? Planejamento sucessório, valorização de mercado, facilidade para nós quando ficássemos mais velhos. Cada frase embrulhada num cuidado que soava um pouco ensaiado demais. Eu disse as mesmas coisas nas 3 ligações. O imóvel não estava à venda. O plano era continuar morando nele. Se em algum momento isso mudasse, ele seria avisado. Depois da 3ª ligação, fiquei sentado na varanda por um tempo com o café esfriando na mão, pensando. 31 anos de obra me ensinaram uma coisa sobre estrutura. Quando você vê uma rachadura pequena aparecer 3 vezes no mesmo lugar, em geral não é coincidência. É sinal do que está acontecendo lá dentro, onde você ainda não pode ver. Foi Sandra que me contou sobre a conversa da escritura. Ela mencionou numa tarde, do jeito que ela menciona as coisas que a preocupam, com leveza, quase de passagem, mas com aquele olhar específico que eu aprendi a ler em 36 anos de casamento. Eduardo tinha perguntado a ela, numa tarde em que eu estava na ferragista, se ela tinha alguma vez consultado um advogado sobre o próprio nome na escritura da casa. Sandra tinha respondido que isso era assunto entre ela e eu, e ofereceu um biscoito. Quando ela me contou, mantive a voz tranquila. A escritura está no meu nome, Sandra, só no meu. Sempre esteve. Ela pegou mais um biscoito. Pensei que fosse isso, mas eu vi o que estava por trás daquele gesto calmo. Sandra é forte, mas não é impermeável. Que o filho dela estivesse fazendo perguntas sobre o terreno embaixo dos pés dela a incomodava mais do que ela deixava aparecer. Eu devia ter agido ali, não agi. Achei que sabia o limite do meu filho. Errei. A quinta-feira de outubro começou bem. Passei o dia em Indaiatuba ajudando meu antigo mestre de obras, Cícero Andrade, a mover equipamento pesado na propriedade dele. Cícero tem 71 anos. Se recusa a contratar qualquer pessoa para qualquer coisa, porque ninguém faz direito. E geralmente está absolutamente certo. A gente trabalhou das 8 da manhã até quase 5 da tarde. Paramos para comer um frango assado que a mulher dele fez, e eu saí de lá com aquela satisfação física, quase muscular, de um dia bem trabalhado. Peguei a Anhanguera no final da tarde. Trânsito razoável, sol baixo jogando laranja nos campos de cana que ainda existem naquela faixa de interior. 1 hora de estrada que eu gosto de fazer em silêncio, só pensando em nada em particular. Entrei em Valinhos, virei na Rua dos Ipês e vi Sandra parada no portão. Não na varanda, não no jardim. No portão da rua, do lado de fora, com uma bolsa de feira ao lado do pé. Tem 36 anos que eu conheço o corpo dessa mulher. Sei quando ela está com dor de cabeça antes de ela falar. Sei quando ela está com raiva, mas está sendo gentil. Sei quando ela está fazendo força para parecer tranquila. Estacionei, desci, fui até ela. Roberto. Ela disse só isso, meu nome.
Do jeito que você diz o nome de alguém quando não sabe ainda por onde começar. Peguei a bolsa, peguei a mão dela. Entrei com ela. Sentei a Sandra na mesa da cozinha. Trouxe um copo d'água e um pedaço do bolo de fubá que ela tinha feito na véspera. E enquanto ela comia, ela me contou. Eduardo tinha chegado por volta do meio-dia, com Roberta. Os dois bem vestidos, como se estivessem vindo de uma reunião. Sandra estava no quintal cuidando das plantas quando tocou o interfone. Ficou feliz em ver o filho, fez café, trouxe biscoito. Sentou com os dois na sala como se fosse uma visita normal de meio de semana. Eduardo foi direto ao ponto depois de uns 15 minutos. Tirou uma pasta de documentos. Papéis impressos com um cabeçalho, com o que pareciam selos e assinaturas. Colocou na mesa à frente de Sandra com a naturalidade de quem está fazendo um favor. Disse que a casa havia sido transferida para o nome dele como parte de um processo de planejamento sucessório que o pai havia iniciado. Disse que um advogado especializado em direito de família havia confirmado todo o processo. Disse que a documentação estava em ordem e que a situação era definitiva do ponto de vista legal. Sandra olhou para os papéis, depois olhou para o filho. Eduardo disse que entendia que era difícil de processar. Disse que a melhor coisa para todo mundo naquele momento era ela pegar o que precisasse e ficar na casa de alguma amiga ou familiar enquanto as coisas se organizavam. Disse que iam garantir que ela tivesse o que precisasse. Disse que não queria tornar a situação desagradável. Roberta ficou em silêncio o tempo todo. Sandra me disse que ela mal tirou os olhos do celular. Sandra ficou parada olhando para o filho por um longo momento. Depois levantou, foi até o quarto, pegou a bolsa de feira, colocou dentro dela algumas coisas, voltou para a sala, pegou a pasta de documentos da mesa e disse que ia esperar o pai chegar. Eduardo disse que não havia necessidade, que ele podia explicar tudo para mim quando eu chegasse. Sandra disse que preferia esperar. Eduardo disse que a situação ia ficar mais difícil se ela ficasse. Sandra olhou para ele do mesmo jeito que ela olha para a criança de 6 anos, que acabou de mentir na cara dura. Com calma total, com a paciência de quem não precisa gritar para ser levada a sério. Disse, pode sair. Eduardo saiu. Roberta saiu atrás. E Sandra foi até o portão e ficou lá esperando o marido chegar. Quando ela terminou de contar, a cozinha estava completamente quieta. Eu mantive as mãos planas sobre a mesa. Respirei. 31 anos de obra também me ensinaram a não decidir nada no calor da raiva. A raiva é ruído. Decisão boa precisa de silêncio. Me levantei, fui até o corredor e liguei para Margarete Voss. Margarete Voss é minha advogada há 11 anos. Conheci ela quando precisei de assessoria num contrato comercial complicado envolvendo uma construtora de São Paulo que estava tentando me empurrar uma cláusula de responsabilidade que eu não estava disposto a assinar. Ela leu o contrato, apontou 6 problemas que eu não tinha visto. Me disse exatamente o que fazer e cobrou um valor que era justo. Desde então, qualquer coisa jurídica que me apareceu, eu ligo para Margarete primeiro. Ela tem 52 anos, uma voz que soa como alguém que já ouviu tudo e não se impressiona com nada, e uma precisão no raciocínio que me faz pensar no melhor tipo de engenheiro. Aquele que enxerga o problema antes que ele apareça. Ela atendeu no segundo toque. Contei tudo, sem exagero, sem emoção desnecessária. Fatos, sequência. O que Eduardo disse, o que os documentos pareciam ser, o que Sandra tinha sentido. Margarete ficou em silêncio por 4 segundos inteiros. Eu conheço esses silêncios dela. Não são hesitação, são processamento. Depois ela disse, Roberto, o registro desse imóvel está no seu nome. Só no seu. Está assim desde que o senhor comprou em 1998 e não houve nenhuma alteração. Nenhuma. Qualquer mudança nesse documento precisaria da sua assinatura, da minha assessoria ou de um instrumento judicial. Nenhuma dessas 3 coisas aconteceu. Ela pausou. O que o Eduardo mostrou para Sandra não é um documento legal de transferência. Posso afirmar isso sem ver o papel, porque eu saberia se fosse. Perguntei o que fazer. Ela disse, o senhor não faz nada esta noite. Eu faço tudo esta noite. Vou notificar o Eduardo formalmente. Proibição de entrada no imóvel.
entregue no endereço residencial dele em Campinas até às 8 da manhã de amanhã. Fez uma pausa. Roberto, ele entrou na sua casa e mandou sua esposa embora com uma bolsa de feira. Quero que saiba que estou levando isso a sério por conta própria, não só profissionalmente, disse. Eu sei, Margarete, agradeço. Ela disse. Descanse um pouco. Amanhã a gente conversa mais. Desliguei. Fiquei parado no corredor por um momento. Depois fui até a cozinha, sentei de volta na frente de Sandra e disse a ela o que Margarete tinha me dito. Sandra ouviu tudo. Depois ficou quieta por um momento. Depois disse, eu sabia que não era real, sabia na hora. Mas Roberto eram papéis, com cabeçalho. E era meu filho me olhando nos olhos dizendo que era verdade. Eu sei. Fiquei com medo de estar errada. Você não estava errada. Ela olhou para a mesa. Fiz uma mala dentro da minha própria casa porque achei que talvez precisasse sair. Não disse nada. Coloquei a mão sobre a dela. Às vezes não há palavra certa. Às vezes você só fica lá. Liguei para o Teodoro Boaventura 40 minutos depois. Teodoro e eu nos conhecemos em 1995, num canteiro de obras em Sumaré, onde os dois fomos chamados para resolver um problema de drenagem que o projeto original tinha ignorado completamente. Passamos 3 dias encharcados, descobrindo a solução juntos, e saímos de lá amigos. Em 29 anos, nunca ficamos mais de 2 semanas sem falar. Ele atendeu antes do segundo toque. Sempre atende assim. Contei o que havia acontecido. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse. Ele mandou a Sandra embora com uma bolsa. A própria mãe. Sim. Roberto. Eu sei. Como ela tá? Tá bem. Tá aqui. E você? Estou bem. Ele ficou quieto de novo. Teodoro tem o dom de saber quando o silêncio é melhor do que a palavra. Depois disse. Margarete já sabe? Já. Notificação entregue amanhã de manhã. Ele fez um som que não era bem uma risada. Margarete é aterrorizante. Exatamente a ideia. Você não vai dormir nada essa noite. Vou dormir bem. Com certeza absoluta que não vai. Ele estava completamente certo. Fiquei deitado até quase 3 da manhã olhando para o teto. Não com raiva exatamente. Com aquela coisa mais funda que fica depois que a raiva assenta. Uma tristeza com forma de pergunta. Onde foi que eu errei para criar um homem capaz de fazer isso? Não tenho resposta boa para essa pergunta. Nunca tive. Às 7h30 da manhã de sexta-feira, Margarete me enviou a confirmação. Notificação entregue no endereço de Eduardo em Campinas, às 8 horas da manhã. Assinada e protocolada. Proibição formal de entrada no imóvel da Rua dos Ipês, número 42. Validade imediata. Estava tomando café quando a mensagem chegou. Sandra ainda estava dormindo. Ela tinha demorado para pegar o sono também, eu sabia, mas não disse nada. Eduardo ligou às 8h42. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo às 8h51. Atendi. Ele disse, a voz com aquela tensão controlada de quem está tentando não parecer nervoso. Pai, acabei de receber uma notificação aqui em casa. O que está acontecendo? Eu disse. Eduardo, vou falar uma coisa e quero que você ouça com clareza e sem interromper. Sua mãe estava parada no portão da casa dela com uma bolsa de feira porque você, o filho dela, entrou nessa casa e disse que ela tinha que sair. Fica com isso por um momento antes da gente continuar. Silêncio. Depois, ele começou. Planejamento de longo prazo. Preocupação com o futuro da gente. Tentando ajudar a gente a pensar adiante enquanto ainda havia tempo. Eu disse. Eduardo, Margarete Voss analisou o registro do imóvel ontem à noite. A casa está no meu nome. Sempre esteve. Não existe nenhum processo de transferência. Não existe nenhum acordo. Não existe nenhum advogado que confirmou coisa nenhuma. O que você mostrou para sua mãe não era um documento legal. Era papel com aparência de documento. Pausa. Você entendeu o que estou dizendo? Ele não respondeu diretamente. Começou a dizer que eu estava interpretando mal as intenções dele, que a situação tinha saído do controle de um jeito que ele não pretendia, que precisávamos conversar pessoalmente,
para resolver de um modo mais civilizado. Eu disse: você entrou na minha casa e assustou sua mãe a ponto dela fazer uma bolsa. Isso não é interpretação. Isso é o que aconteceu. Agora vou te dizer o que vai acontecer. Eu disse que ele não era bem-vindo naquela propriedade, que a notificação tinha força legal e que eu tinha orientação jurídica para fazê-la valer. Que Sandra e eu íamos decidir nas próximas semanas se queríamos qualquer outro tipo de conversa com ele. Eu disse: não prenderia a respiração esperando. Ele disse, a voz mudando levemente e perdendo um pouco do controle: pai, eu só estava tentando ser prático. Vocês estão envelhecendo. A casa precisa de administração, a situação precisa de planejamento. Eduardo. Ele parou. Eu disse: o futuro deste imóvel é assunto meu, só meu. E você cometeu um erro muito sério de julgamento sobre o que sua mãe aceita. Ela é consideravelmente menos paciente do que eu. E você já sabe o quanto eu não sou paciente. Pensa cuidadosamente sobre o que isso significa. Encerrei a ligação. Fiquei sentado na cozinha por um momento com o celular na mesa. Sandra tinha acordado e estava na porta, de roupão, com a xícara de café na mão. Tinha ouvido tudo. Ela disse: você não levantou a voz. Não precisava. Ela entrou, sentou na cadeira do lado, colocou a xícara na mesa. Roberto. Oi. Eu amei esse homem desde que ele tinha 2,5 quilos e cabia no meu braço. Eu sei. Isso não muda o que ele fez. Não muda. Ela ficou olhando para o jardim pela janela. O que a gente faz agora? Eu disse: agora eu vou na Margarete na segunda-feira. O fim de semana foi estranho. Não no sentido de drama ou tensão aberta. A casa estava silenciosa. A rotina estava mais ou menos normal. Sandra fez bolo de laranja no sábado. Eu consertei uma prateleira da garagem que estava solta havia meses. Mas tinha alguma coisa no ar que os dois sabíamos e nenhum dos dois nomeava diretamente. Quando você descobre que alguém que você amou a vida inteira é capaz de uma coisa que você não achava que ele era capaz, tem um tipo de luto que vem junto. Não é luto pela pessoa que sumiu. É luto pela imagem que você tinha dela, pela versão dela que existia na sua cabeça e que agora você sabe que era incompleta. Eu tinha uma versão do Eduardo na cabeça que levei 38 anos construindo. Essa versão não teria feito o que ele fez. Passei o fim de semana recalibrando, tentando entender o que era real e o que eu tinha inventado por amor. Segunda-feira de manhã fui ao escritório de Margarete. Sentei na frente dela com um café que ela mesma fez, que era muito melhor do que deveria ser para um escritório de advocacia, e ficamos 40 minutos conversando sobre cada aspecto da situação. Ela já tinha feito pesquisa adicional no fim de semana. Isso é Margarete. Ela não precisa ser pedida para ir além. Me mostrou que os documentos que Eduardo tinha apresentado para Sandra eram uma montagem. Não grosseira, não amadora. Havia trabalho ali. Havia conhecimento de como documentos cartoriais parecem. O cabeçalho era de um cartório real de Campinas. Os números de registro eram plausíveis. As assinaturas eram falsificadas, mas bem feitas. Alguém tinha ajudado Eduardo a montar aquilo. Ficamos em silêncio por um momento depois que ela disse isso. Eu disse: isso é crime. Ela disse: falsidade ideológica. Uso de documento falso. Tentativa de estelionato. Dependendo de como o promotor enquadrar, pode ser coisa séria. Perguntei o que ela recomendava. Ela disse: posso fazer o boletim de ocorrência hoje se o senhor quiser. Tenho tudo documentado. Ou posso guardar como reserva, usar como instrumento de pressão se Eduardo tentar qualquer outra coisa. A escolha é sua. Fiquei pensando, disse: por hora guarda, mas eu quero que esteja pronto se precisar. Ela anotou. Depois eu disse: preciso revisar o testamento. Ela tirou os óculos, me olhou por um segundo. Sim, eu imagino que o senhor ia querer fazer isso. Abriu uma gaveta. Tinha uma pasta com o meu nome. Já preparei a minuta revisada. Achei que o senhor apareceria essa semana. Eu disse: você é uma mulher extraordinária, Margarete. Ela disse: eu sei. Saí do escritório com cópias de tudo. O testamento revisado com exclusão de Eduardo. A documentação dos documentos falsos. A notificação original. A confirmação de entrega.
Guardei tudo num envelope pardo, etiquetei com a data e coloquei no armário do escritório de casa, do lado das pastas de escrituração antiga da empresa. Sandra ficou sabendo do testamento no jantar. Fez aquela pausa dela, longa, olhando para o prato. Depois disse: "Essa é uma decisão sua, Roberto." Eu disse: "É." Ela disse: "Ele me assustou na minha própria cozinha." Eu disse: "Eu sei." Ela disse: "Fiquei pensando que você ia entrar pela porta a qualquer momento e aquilo ia parar." Eu devia ter chegado mais cedo. Ela colocou a mão sobre a minha. "Você chegou. É o que você sempre faz." Teodoro apareceu no sábado seguinte. Isso é o jeito dele. Não pergunta se pode vir. Não manda mensagem avisando. Aparece. E sempre aparece na hora certa. Tocou o interfone às 10 da manhã. A Sandra abriu antes de eu ter chegado até o interfone. E quando eu cheguei na sala, ele já estava sentado na cadeira da varanda com uma lata de refrigerante e uma caixa de bolo de coco que ele alegou ter sido feita pela filha, Cristina, e que com toda a certeza do mundo ele mesmo tinha feito. Quando Sandra provou e disse que estava delicioso, Teodoro ficou com a cara de um homem recebendo uma comenda. Os três ficamos na varanda até o calor do meio-dia ficar pesado demais e a gente entrar para dentro. Sandra foi fazer almoço e Teodoro ficou sentado comigo na sala e ficamos um tempo sem falar, do jeito que a gente fica quando não precisa preencher o silêncio. Depois ele disse: "Como você tá de verdade?" Olhei para o quintal. O ipê amarelo do canto tinha terminado de florescer. As pétalas estavam espalhadas na grama, acumuladas perto da grade, aquele amarelo que vai desbotando à medida que resseca. Sandra estava me pedindo para varrer aquilo há 4 dias. Eu disse: "Vou varrer isso amanhã." Ele disse: "Não foi isso que eu perguntei." Disse: "Eu sei. Estou bem. Mais bem do que eu esperava estar." Ele balançou a cabeça. "Você tá com raiva?" Pensei. "Não mais raiva. Agora é outra coisa." "O quê?" "É como quando você abre uma parede que parecia sólida e descobre que a madeira por dentro tá podre. Você fica um tempo só olhando, tentando entender como foi que aquilo ficou assim sem que ninguém percebesse." Teodoro ficou quieto. Depois disse: "Você não deixou apodrecer. Ele é que apodreceu." "É o mesmo resultado." "Não é. O mesmo resultado seria você ter feito a parede podre. Você não fez." Fiquei com isso. Sandra voltou com o bule de chá, completou as xícaras dos 3, olhou para o Teodoro e disse: "Você mesmo fez esse bolo e todo mundo aqui sabe." Ele disse que tinha sido um esforço colaborativo. Ela disse: "O que significa que sim?" Ele disse: "Significa que sim." Ela sentou e pegou a xícara. Olhou completamente em casa. Olhou como alguém que nunca na vida fez uma mala sem querer. É exatamente assim que eu gosto. Nas semanas que se seguiram, o silêncio de Eduardo foi total. Sem ligação, sem mensagem, sem carta. Eu não sei o que ele estava esperando. Talvez que eu esfriasse a cabeça e ligasse propondo uma conversa. Talvez que Sandra intercedesse. Talvez que o tempo fosse dissolvendo a severidade da situação até virar apenas uma briga de família, que a gente ia aprender a não mencionar em almoço de Natal. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que no começo de novembro eu recebi uma ligação de uma mulher que eu não conhecia. Ela se identificou como Cláudia, disse que era prima segunda de Roberta e que tinha ficado sabendo da situação porque Roberta tinha contado para a família. Disse que me ligava porque achava que eu precisava saber de algumas coisas. Pedi que ela continuasse. Ela disse que o plano de Eduardo e Roberta era mais antigo do que eu imaginava, que eles tinham conversado sobre isso com um corretor de imóveis parceiro deles havia mais de 1 ano, que a intenção era conseguir a posse do imóvel, reformá-lo e colocá-lo no mercado premium da região de Valinhos e Vinhedo, onde os preços estavam em alta por conta da migração de famílias de São Paulo. Ela disse que o Eduardo havia consultado um paralegal, não um advogado formado, mas alguém que trabalhava na área e conhecia a aparência de documentos cartoriais, e que esse paralegal havia ajudado a montar os papéis que foram apresentados para Sandra. Perguntei por que ela estava me contando aquilo. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse: "Porque eu tenho 2 filhos,
E quando eu imaginei alguém fazendo isso com a minha mãe, eu não consegui mais ficar quieta. Agradeci a ela. Perguntei se ela toparia colocar isso por escrito, num depoimento simples, caso fosse necessário. Ela disse que sim. Anotei o contato dela, desliguei e liguei imediatamente para Margarete. Margarete ouviu tudo. Desta vez, o silêncio dela durou mais que 4 segundos. Depois ela disse: Roberto, isso muda a natureza jurídica da situação de forma significativa. Se há prova de que a falsificação foi premeditada, planejada com antecedência e com auxílio de terceiro, estamos falando de quadrilha, de associação para cometimento de crime. Eu disse. Quero fazer o boletim de ocorrência, ela disse. Já achei que o senhor ia dizer isso. Pode vir amanhã? Fui. Levamos 3 horas no escritório montando o relato. Margarete tinha contato com uma delegada especializada em crimes contra o patrimônio e contra idosos na região de Campinas, que aceitou receber a ocorrência diretamente, sem fila, sem burocracia de atendimento geral. A ocorrência foi registrada numa terça-feira de novembro. Falsidade ideológica, uso de documento falso, tentativa de estelionato, associação criminosa. 4 enquadramentos. O depoimento da Cláudia foi colhido 2 dias depois. Eduardo foi notificado pela polícia na primeira semana de dezembro. Eu soube pelo despacho que Margarete me enviou, não pela voz dele. Ele não me ligou. Provavelmente o advogado que ele correu atrás quando chegou a notificação policial disse para ele não entrar em contato comigo. Bom conselho. Tarde demais para fazer diferença, mas bom conselho. O Natal daquele ano foi diferente de todos os outros que eu me lembro, não no sentido ruim, no sentido de que, às vezes, a ausência de uma tensão que você carregou por meses faz o ar ficar mais leve do que você esperava. Teodoro veio passar o dia com a família dele perto da nossa. Almoçamos na casa de uma amiga de Sandra, a Neide, que tem uma mesa enorme e um jardim e o hábito de cozinhar para 12 quando são 6. Tinha frango assado, lombo, arroz com pequi que a irmã dela trouxe de Goiás, farofa com banana, tudo que uma mesa de Natal no interior de São Paulo tem que ter. Sandra ficou na cozinha com Neide e outras 2 amigas por 3 horas e saiu de lá com aquela leveza específica de quem passou uma tarde inteira rindo sem motivo preciso. Em algum momento da tarde, depois do almoço, eu estava sentado numa cadeira de jardim sozinho, tomando um café, olhando para o céu que estava daquele azul de fim de tarde de verão, e pensei em Eduardo. Não com raiva, não mais, com uma tristeza que eu sei que vai demorar mais do que um Natal para passar. Porque, ao fim de tudo, independente do que ele fez, eu ainda sou o pai. E pai não desliga esse interruptor. Você pode saber que a decisão que tomou foi certa e, ao mesmo tempo, sentir o peso dela. As 2 coisas cabem juntas. Aprendi isso. O processo seguiu seu curso no primeiro semestre do ano seguinte. Margarete me manteve informado, sem me afogar em detalhes jurídicos que eu não precisava entender na íntegra. O essencial era isso. Eduardo e o paralegal que havia montado os documentos foram indiciados. Roberta foi ouvida como testemunha e não foi indiciada, mas sua colaboração com o esquema estava documentada e havia sido formalmente registrada. O advogado de Eduardo tentou desqualificar o depoimento da Cláudia, alegando motivação pessoal. Margarete apresentou as trocas de mensagem entre Eduardo e o paralegal que a investigação havia encontrado no celular dele. As mensagens eram diretas, não havia interpretação necessária. Em junho, o juiz aceitou a denúncia. O processo criminal estava aberto. Eduardo me ligou uma vez durante esse período. Eu atendi porque Margarete disse que era melhor atender e gravar do que deixar cair na caixa postal, e ele poder alegar que tentou dialogar. Ele começou dizendo que queria resolver as coisas de um modo civilizado, que tinha cometido um erro sério de julgamento, que estava arrependido do jeito que a situação tinha se desenvolvido. Eu disse: Eduardo, eu ouvi você, agora ouve eu. O que você fez não foi erro de julgamento. Você passou mais de 1 ano planejando. Você buscou alguém para falsificar documentos. Você entrou na casa da sua mãe com papel falso e disse a ela que precisava sair. Isso não é impulsividade. Isso é escolha. Ele ficou quieto.
Eu sou seu pai e vou ser seu pai até morrer. Isso não muda. Mas o que acontece agora na justiça é consequência do que você escolheu fazer. Eu não vou interferir nisso para nenhum lado. Ele disse. Pai, eu disse, Eduardo, cuida de você. E pensa, de verdade pensa, sobre que tipo de homem você quer ser quando tudo isso terminar. Desliguei. Fui até a varanda. Sandra estava lá, com o livro no colo, os óculos de leitura que ela ainda recusa admitir que precisa. Sentei do lado dela. Ela perguntou sem tirar os olhos do livro. Foi ele? Foi. Tá bem? Tô. Ela passou a página. Ficamos lá em silêncio por um bom tempo, os dois, com a tarde indo embora devagar sobre os ipês da rua. Em agosto, a sentença de primeira instância saiu. Eduardo foi condenado por falsidade ideológica e uso de documento falso. Pena de 2 anos e 4 meses, convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa por ser réu primário. O paralegal recebeu pena maior por ter histórico de ocorrências similares em outros casos que a investigação descobriu. Margarete me ligou assim que soube. Eu estava na garagem ajudando Cícero a regular o motor de um gerador que ele tinha comprado com defeito. Cícero tem 72 anos. Compra coisa com defeito de propósito, porque acha mais barato e mais interessante do que comprar coisa nova. Ele geralmente conserta. Dessa vez, não estava conseguindo sozinho. Atendi a ligação, ouvi Margarete me explicar a decisão, agradeci, desliguei. Cícero me olhou. Resolveu? Resolveu. Bem? Bem o suficiente. Ele balançou a cabeça. Então passa a chave de 16 que esse motor não vai se consertar sozinho. Passei a chave. Voltamos ao trabalho. 3 semanas depois recebi uma carta, escrita à mão. 3 páginas. Letra do Eduardo, que eu reconheço desde que ele tinha 7 anos e eu ajudava ele com a lição de casa na mesa da cozinha. Li uma vez. Depois li de novo mais devagar. Ele escrevia sobre arrependimento, sobre ter passado 1 ano dentro de um raciocínio que foi se distorcendo aos poucos até ele não conseguir mais enxergar o que era errado nele. Sobre Roberta ter entrado na ideia junto com ele e os dois terem se convencido mutuamente de que era uma coisa razoável, necessária até. Sobre o momento em que ele estava na casa da mãe dele, vendo o rosto dela enquanto segurava aqueles papéis, e ter sentido pela primeira vez que havia cruzado uma linha que não tinha como desfazer. Sobre ter ido embora mesmo assim. Sobre não ter conseguido dormir direito desde então. Ele não pedia que eu retirasse o processo. Não pedia que eu o ajudasse de nenhum modo prático. Só escrevia. Só me contava o que estava dentro da cabeça dele. No fim da 3ª página, ele escrevia: Eu não sei se você vai querer me ver algum dia. Entendo se a resposta for não. Mas precisava que você soubesse que eu sei o que fiz. De verdade sei. E que a versão de mim que fez isso não é a versão que eu quero ser. Dobrei a carta. Coloquei no envelope. Fui até a cozinha onde Sandra estava preparando o jantar. Ela olhou para mim. Leu o meu rosto do jeito que ela lê, que é completamente e sem esforço. Carta do Eduardo? É. O que ele diz? Que ele sabe o que fez. Que quer ser diferente. Ela ficou quieta, mexendo a panela. Você acredita nele? Pensei com cuidado. Não sei ainda, mas acho que ele acredita em si mesmo, por enquanto. Ela assentiu devagar. O que você vai fazer? Disse. Nada agora. Vou deixar o tempo trabalhar um pouco. Se ele quiser ser diferente, vai ter que mostrar isso em ação, não em carta. Ela disse. É uma posição justa. Eu disse. Aprendi com você. Ela virou e me olhou com aquele olhar que silencia a sala. Depois quase sorriu. Vai pôr a mesa. Pus a mesa. A vida na Rua dos Ipês voltou ao ritmo que leva 30 anos para ganhar. Sandra cuida dos comedouros de pássaro com uma seriedade que eu já aprendi a não questionar. Eu varri as pétalas do ipê. Consertei a dobradiça do portão que rangia desde março. Pintei o muro dos fundos que estava descascando. Cícero aparece uma vez por mês para reclamar de algum equipamento que comprou com defeito. E a gente passa a tarde consertando. Teodoro liga toda semana. Às vezes aparece com bolo que a filha supostamente fez.
Em setembro, Eduardo me mandou uma mensagem curta, só para dizer que tinha começado a fazer trabalho voluntário numa associação de moradia popular em Campinas, uma das obrigações da pena, mas disse que tinha continuado por conta própria depois de completar as horas exigidas. Não respondi na hora. 3 dias depois mandei. Bom, nada mais, mas alguma coisa. Não sei o que vai acontecer com o Eduardo e comigo. Não tenho ilusão de que carta e trabalho voluntário desfazem o que foi feito, mas também não tenho ilusão de que pai e filho é uma relação simples de encerrar. Vai continuar sendo complicado por muito tempo. O que eu sei é isso. A casa na Rua dos Ipês é minha. Os degraus que eu concretei continuam nivelados depois de 20 anos. O jardim que Sandra plantou continua crescendo. O portão não range mais. Numa tarde de domingo de setembro, depois que o calor da tarde abaixou, eu estava sentado na varanda com Sandra quando ela disse, sem motivo aparente: Roberto, oi, obrigada por ter chegado. Olhei para ela. Para onde eu ia, Sandra? Ela pegou minha mão. E ficamos ali os dois, com o fim da tarde batendo mansinho na rua, as sombras dos ipês crescendo devagar sobre a calçada, até escurecer completamente. A casa na Rua dos Ipês continua de pé. E nós dois também.